Quando a gente fala das 12 tribos de Israel, quase todo mundo acha que isso é simples. É só lembrar dos 12 filhos de Jacó e pronto. Problema resolvido. Mas é aí que mora o detalhe estranho que quase ninguém percebe. Se você realmente parar para contar com calma, algo não bate. Rúben, Simeão, Levi, Judá, os nomes seguem. Mas de repente, falta alguém. E não é qualquer alguém. José, sim, o mesmo José que foi vendido como escravo, o mesmo que foi esquecido numa prisão egípcia, o mesmo que acabou se tornando o segundo homem mais poderoso do Egito, o homem que salvou sua família inteira da fome e, sem exagero nenhum, garantiu que o povo de Israel sequer existisse. E mesmo assim, não existe uma tribo de José. Estranho, não é? Como alguém tão central na história simplesmente desaparece da lista oficial? Foi esquecimento? Foi injustiça? Ou existe algo muito maior por trás disso? Essa pergunta muda completamente a forma como a gente entende bênção, herança e até estratégia divina. José não foi apenas um sobrevivente. Ele foi o pilar que manteve toda a família de Jacó viva durante os anos mais sombrios da fome. Quando seus irmãos desceram ao Egito em busca de alimento, eles nem imaginavam que estavam diante daquele que haviam traído anos antes. José já não era o jovem sonhador de túnica colorida. Ele governava o Egito, administrava celeiros, tomava decisões que afetavam nações inteiras. Foi ele quem organizou tudo. Foi ele quem garantiu comida. Foi ele quem ofereceu abrigo na terra de Gósen. Sem José, não haveria continuidade, não haveria povo, não haveria história. Então, como explicar o sumiço do seu nome entre as tribos? A resposta começa a surgir nos momentos finais da vida de Jacó. Já idoso, sentindo que seus dias estavam chegando ao fim, Jacó pede para ver os filhos de José, Manassés e Efraim. 2 meninos nascidos no Egito, criados em uma cultura totalmente diferente, com nomes egípcios, costumes egípcios e um futuro que, à primeira vista, parecia distante da promessa feita a Abraão. Mas o que acontece naquele encontro muda tudo. Jacó não faz apenas uma oração bonita. Ele não oferece apenas palavras de avô orgulhoso. Ele toma uma decisão que altera para sempre a estrutura das tribos de Israel. Diante de todos, Jacó declara algo que soa simples, mas é profundamente radical. Manassés e Efraim não seriam apenas netos, eles seriam filhos. Com isso, José deixa de aparecer como uma única tribo, porque na prática ele passa a existir em 2. Aqui começa a revelação que quase ninguém percebe. José não perdeu sua herança. Ele recebeu uma herança dobrada, mas isso ainda não é tudo. Porque quando chega a hora da bênção, Jacó faz algo inesperado até para o próprio José. Ele cruza as mãos, coloca a mão direita sobre o mais novo, Efraim, e não sobre Manassés, o primogênito. José tenta corrigir, achando que o pai está confuso por causa da idade. Mas Jacó sabia exatamente o que estava fazendo. Ali não estava acontecendo um erro, estava acontecendo uma profecia. E é isso que vamos desvendar na próxima parte, porque a bênção foi invertida, como Efraim se tornou maior que Manassés, e como essa decisão moldou o futuro de Israel por séculos. Depois daquele dia decisivo, a família de Jacó nunca mais seria a mesma. Algo havia sido estabelecido ali que só faria sentido com o passar do tempo. Naquele momento, talvez nem todos tenham compreendido o peso da decisão. Mas o futuro de Israel já estava sendo moldado. Jacó não estava apenas organizando sua família, ele estava alinhando a história com a promessa. José, que havia passado a vida inteira sendo deslocado, vendido, esquecido, levado para longe, agora via seu legado sendo fixado de uma forma definitiva. Não através de seu próprio nome estampado em uma tribo, mas através de algo muito maior: continuidade. E o tempo provaria que aquilo não foi improviso.
Séculos depois, quando Israel já estava estabelecido na Terra Prometida, o impacto dessa decisão ficou evidente. Entre todas as tribos, duas se destacariam de maneira impressionante: Efraim e Manassés. Efraim cresceu rápido, tornou-se influente, numerosa, estratégica. Foi em território efrainita que Siló se estabeleceu, o local onde o tabernáculo permaneceu por gerações, centro espiritual de Israel por muito tempo. Foi de Efraim que surgiu Josué, o sucessor de Moisés, o líder que conduziu o povo à conquista da Terra Prometida. A influência foi tão grande que em diversos momentos da história bíblica, o reino do norte inteiro passou a ser chamado simplesmente de Efraim. O nome da tribo se tornou sinônimo de poder, liderança e identidade nacional. Manassés, por sua vez, também prosperou. Tornou-se uma tribo forte, extensa e respeitada. Recebeu territórios em ambos os lados do Jordão, algo único entre as tribos de Israel. Sua presença se espalhou por regiões estratégicas, férteis e amplas. E então, tudo começa a fazer sentido. José não perdeu espaço na história. Ele ganhou espaço em dobro. Enquanto cada filho de Jacó deu origem a uma tribo, José deu origem a duas. Enquanto outros receberam uma porção da herança, José recebeu uma porção dupla. Aquilo que parecia ausência era, na verdade, multiplicação. Aquilo que parecia esquecimento era honra. O nome de José não desapareceu. Ele foi diluído na história de Israel de forma ainda mais profunda. Mas há algo ainda mais simbólico nessa escolha. Manassés e Efraim nasceram no Egito. Cresceram em uma cultura estrangeira, falando outra língua, vivendo costumes diferentes, carregando nomes que refletiam a jornada de José fora da terra da promessa. Em muitos aspectos, eles poderiam ser vistos como distantes da aliança feita com Abraão, mas Jacó rompeu essa distância. Ao adotá-los como filhos, ele declarou algo poderoso. A promessa não é limitada pelo lugar onde alguém nasce. A herança não depende apenas de origem, mas de escolha, de bênção, de aliança. Eles não entraram na história apenas por sangue. Entraram por decisão, por propósito. Por isso, mesmo sendo duas tribos distintas, Efraim e Manassés muitas vezes são chamadas ao longo da Bíblia de a casa de José. O pai permanece presente, seu nome continua ecoando, sua influência não diminui, se espalha. José passou por rejeição, traição, silêncio e esquecimento. Perdeu anos da juventude, perdeu o convívio com a família, perdeu a segurança da casa paterna, mas, no final, se tornou instrumento de salvação para todos eles. E sua recompensa não ficou restrita à sua própria vida. Ela atravessou gerações. José perdeu tempo, mas ganhou séculos de influência. Perdeu um lar, mas ganhou 2 territórios. Perdeu uma tribo com seu nome, mas recebeu 2 nações como herança. Essa história revela um padrão que se repete ao longo da Bíblia. Aqueles que permanecem fiéis no sofrimento não recebem apenas restauração pessoal, mas bênçãos que se multiplicam além deles. Às vezes, Deus não responde do jeito que esperamos. Às vezes, Ele responde melhor. O que parecia perda se torna abundância. O que parecia ausência se revela propósito. A falta de uma tribo chamada José não é um erro, nem um detalhe esquecido. É o sinal de uma bênção tão grande que precisou ser dividida em 2 para ser contida. E agora fica a pergunta final. O que mais te impressiona nessa história? A fidelidade de José em meio ao sofrimento? Ou a sabedoria de Jacó em enxergar um futuro que ninguém mais conseguia ver? Se essa descoberta te surpreendeu, compartilha com alguém que acha que já conhece tudo sobre as tribos de Israel. Porque muitas vezes os maiores mistérios estão escondidos bem diante dos nossos olhos. E no próximo encontro, vamos continuar revelando histórias que parecem simples, mas carregam verdades profundas.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!